Pessoas de bem enfrentar dificuldades. Pois é. O que eles estão fazendo? Eles emitiram um documento Tem sobre razão. crenças religiosas. É isso mesmo. Olha isso aqui, tá vendo? Fazendo isso. Ei, o que foi? O que é esse aviso aí? É um documento que reprime a religião. Olha isso aqui, tá Vão vendo? voltar a prender as pessoas religiosas. A religião não ensina as pessoas a serem boas? Por que eles sempre têm que prendê-las? Eu não entendo. Eu estou indo embora. Viram? Quem denunciá-los terá recompensa. Pregações ilegais, encontros ilegais. São palavras do Partido Comunista Chinês. Não podemos acreditar nisso. Quem sabe do que se trata de fato? Isso é um aviso sobre repressão contra a igreja. Eles vão reprimir as pessoas de fé de novo. Porque o governo do Partido Comunista Chinês continua fazendo essas coisas. Isso é um absurdo. O que tem de tão estranho? Esses anos todos, o governo do Partido Comunista Chinês não reprimiu igrejas e limitou a liberdade O religiosa? governo do verdade. Partido Comunista Chinês não tem feito muita coisa boa nesses últimos anos. Sim. Não prendem os criminosos nem os funcionários corruptos. Só sabem prender pessoas do bem que creem em Deus. Misturam o certo com o Se errado. isso continuar, a ordem social não vai ficar cada vez mais caótica? Certo. É, tem razão. Na minha opinião, Certo. o país vai sofrer. Se isso continuar. Eles Certo. não têm nada melhor para fazer. Que absurdo. Envolver-se num movimento enorme assim não pode ser tão simples. É impossível praticar religião e ser do bem. Na China, Certo. esse Certo. governo do Partido Comunista Chinês é cruel. Se isso continuar, Muito acontecer. Vão voltar a prender as pessoas religiosas. É verdade. Sim. Irmão, cunhada, o governo do Partido Comunista declarou a Relâmpago do Oriente como um culto do mal e a está reprimindo com força. Não pode continuar crendo nisso. Não acha que está se colocando em perigo? Guifan, o Partido Comunista Chinês é ateu. Ele se opõe a Deus e odeia a verdade. Ele prega que todas as igrejas e grupos que creem no verdadeiro Deus são cultos do mal e declarou abertamente que a Bíblia é um livro do culto do mal. Isso é verdade, não sabia disso? Além disso, nós também não sofremos perseguição por crermos no Senhor Jesus. É isso mesmo, Guifan. Não houve pastores e cristãos perseguidos até a morte e presos por este partido. Como pode dar ouvidos aos boatos do Partido Comunista? Quando se trata de diferenciar seitas de religiões do bem, isso não pode ser feito do jeito que um partido ou uma pessoa quer. E também não pode ser feito por um país ou por sua constituição. Uma religião do bem é considerada uma coisa positiva que beneficia a humanidade. Seitas são consideradas negativas, que corrompem a humanidade. Se quiserem determinar se uma igreja é uma religião do bem ou um culto do mal, deve considerar-se algo positivo ou negativo. Todas as igrejas que vêm de Deus e são formadas a partir da obra de Deus são religiões do bem. Aquelas que vêm de Satanás e da obra de espíritos malignos são consideradas cultos do mal. O Partido Comunista Chinês é um regime satânico, resiste a Deus, odeia a verdade. Ele sim é o verdadeiro culto do mal. Eles não têm o direito de falar sobre a crença em Deus. E também não estão qualificados para condenar nenhum grupo ou igreja com crenças religiosas. Pois é. O Partido Comunista Chinês sempre se opôs a Deus e perseguiu os cristãos. Cunhada, eu entendo o que está dizendo, mas a perseguição do Partido Comunista Relâmpago do Oriente é mais severa do que contra qualquer outra igreja. Não fomos perseguidos do mesmo jeito por acreditar no Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse: "Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." Apenas aqueles que aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias podem ganhar as bênçãos e promessas de Deus. Esse ambiente hostil revela muito as pessoas. Se não buscarmos ou aceitarmos o verdadeiro caminho por sermos tímidos ou termos medo, perderemos as bênçãos e promessas de Deus. O livro do Apocalipse não diz que pessoas tímidas não podem entrar no reino de Deus?
O ataque do regime satânico do Partido Comunista Chinês contra a Relâmpago do Oriente é muito severo e ultrajante. E isso mostra que o partido tem medo da verdade e despreza a Deus. Ao longo dos anos, as igrejas domésticas e as clandestinas foram perseguidas, caçadas e condenadas por esse regime. Nós devemos negar que o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro caminho? Guifan, você acredita em Deus há muitos anos. Você não vê isso? O Partido Comunista Chinês sempre distorceu a verdade, trocou o certo pelo errado. Isso é a essência de Satanás. Guifan ainda não sabe diferenciar uma religião do bem e um culto do mal? Todas as igrejas que creem no verdadeiro Deus são religiões do bem. Aquelas que acreditam em falsos deuses, espíritos malignos ou Satanás são todos cultos do mal. Todos aqueles que defendem as heresias, que negam Deus, que resistem a Deus, como o ateísmo e a evolução, são todos cultos do mal. Agora é a Relâmpago do Oriente que está sendo condenada e reprimida pelo Partido Comunista Chinês. O mundo todo pode ver isso com clareza. E se as pessoas virem a diferença, elas também verão a que esse regime satânico se opõe e terão certeza de qual é o verdadeiro caminho. Isso mesmo. O Partido Comunista odeia a verdade e tem muito medo que essa verdade seja aceita. Por isso resiste a Deus tão ferozmente. Nos últimos dias, apenas Deus Todo-Poderoso expressa verdades para salvar a humanidade. Só o Deus Todo-Poderoso faz a obra de salvar e purificar a humanidade. Então me digam, isso não é um fato? Por isso, podemos ver porque o Partido Comunista Chinês odeia a Igreja de Deus Todo-Poderoso e resiste a Deus. Todos que aguardam a aparição do Senhor Deus devem abrir os olhos e ver quem faz a obra de julgamento nos últimos dias. Cunhada, irmão, de fato, o Partido Comunista resiste a Deus e pertence ao Satanás. Mas o Partido Comunista diz que as pessoas que não aceitam o Relâmpago do Oriente têm os olhos arrancados e as orelhas cortadas. Você não acha que isso já explica o problema? A Igreja de Deus Todo-Poderoso e as pessoas que acreditam em Deus Todo-Poderoso estão em toda parte agora. Se isso fosse verdade, quantos chineses teriam suas orelhas cortadas e olhos arrancados? Várias centenas de milhares, até milhões? Já descobriram algum caso desses aí? Se tivesse acontecido, o governo e a mídia do Partido Comunista Chinês já teriam espalhado. Certo. Isso só mostra que as palavras desse partido são todas mentirosas. São só boatos, invenções maldosas. Não devemos acreditar em nada que o Partido Comunista Chinês diz. Isso mostra que você não sabe como é esse partido. Mesmo agora, não vê a essência desse partido político. É o próprio Satanás, o inimigo de Deus. Você acredita em Deus há tantos anos e não vê isso. Como é tola, não tem bom senso. São só boatos. Inventados pelo governo do Partido Comunista Chinês. Como pôde acreditar nessas mentiras? Irmão, eu sei que a sua crença em Deus é melhor que a nossa. E a sua escolha não deve estar errada. Mas eu não entendo. Se a Relâmpago do Oriente é o verdadeiro caminho, então por que é tão contestada pelo governo do Partido Comunista Chinês? E por que os líderes religiosos também a condenam com tanta fúria? Pois é, irmão Jiang, eu também não entendo. Até parece que os pastores e os presbíteros não foram perseguidos pelo governo do Partido Comunista Chinês. Mas quando se trata da Relâmpago do Oriente, como os pastores e presbíteros que servem a Deus podem ter a mesma visão e atitude do governo do Partido Comunista Chinês? Qual é o motivo por trás disso? Pois é, nós temos que esclarecer essas questões. De fato. Pian,
Irmãs, a Bíblia diz: e que o mundo inteiro jaz no maligno. O Senhor Jesus também disse: geração perversa é esta. Então, até onde vão as trevas e o mal neste mundo? Na era da graça, para a redenção da humanidade, o Senhor Jesus em carne foi crucificado pelos círculos religiosos e governantes da época. Sim. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressando verdades e julgando a humanidade, também foi recebido com a condenação e resistência dos círculos religiosos e do governo do Partido Comunista Chinês, e foi rejeitado nessa época. E a palavra do Senhor Jesus diz: pois assim, como relâmpago fuzilando, em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Essa profecia do Senhor Jesus finalmente se cumpriu. Todos que anseiam pela aparição de Deus devem ver com clareza que o Senhor já chegou e realiza sua obra de julgamento dos últimos dias. A profecia do Senhor Jesus já foi cumprida. As pessoas ainda não conseguem ver esse fato com clareza. Parece que a profecia do Senhor Jesus da chegada do Filho do Homem foi cumprida. Então esse caminho é digno de ser investigado. É. Quando o Senhor Jesus realizava sua obra redentora, foram os círculos religiosos e o governo romano que crucificaram o Senhor. A obra de Deus Todo-Poderoso também foi perseguida pelos círculos religiosos e pelo governo do Partido Comunista. Porque toda vez que Deus se torna carne, ele sofre a condenação feroz e tem a resistência dos círculos religiosos e do mundo. Só podemos dizer que esse mundo é muito sombrio, muito maligno. É. Irmãos e irmãs, regimes ateus e a maioria dos líderes religiosos são forças satânicas que odeiam a Deus e a verdade. Isso tudo pode ser confirmado com o que aconteceu na crucificação do Senhor Jesus. Portanto, enquanto o caminho verdadeiro existir, ele sofrerá a condenação de regimes ateus e círculos religiosos. É verdade. E aqueles que pregam o verdadeiro caminho e praticam a verdade também serão acusados e perseguidos. Sim. Como o Senhor Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu o escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. É por isso que, ao longo da história, os únicos na humanidade que podem aceitar o verdadeiro caminho e seguir o Deus verdadeiro são aqueles que amam e buscam a verdade. Sim. É verdade. Enquanto a maioria, por seguir as forças satânicas ou por temer a perseguição, tem medo de buscar o verdadeiro caminho e perdem a chance de ser salvos por Deus. Isso mesmo. Portanto, o Senhor Jesus uma vez advertiu: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Certo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O que eles estão dizendo é bastante prático e razoável. Exatamente. Se a Relâmpago do Oriente é o verdadeiro caminho, então qual é a base da sua confirmação? Nós acreditamos no Senhor Jesus porque ele pode nos salvar. Mas o que vocês usam para provar que a Relâmpago do Oriente é o verdadeiro caminho? Certo. Exatamente. A irmã Jiang fez uma pergunta muito boa. Agora vamos ler 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso, para ver o que ele nos diz. Página 1281. Deus Todo-Poderoso diz: qual é o princípio mais básico na busca do caminho verdadeiro? Você deve verificar se é ou não a obra do Espírito Santo. Se essas palavras são ou não a expressão da verdade. A quem se dá testemunho, o que isso pode lhe trazer? Para estudar tal coisa não é difícil, mas requer que cada um de nós conheçamos esta verdade. Ele, que é o Deus encarnado, deve manter a substância divina. E ele, que é o Deus encarnado, deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus
certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção à sua substância. Sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. De fato. Irmãos e irmãs, se for o verdadeiro caminho, ele vem da obra feita por Deus. Já que é obra de Deus, certamente haverá expressão da verdade e da obra do Espírito Santo. Nós temos testemunhado que a Relâmpago do Oriente é o verdadeiro caminho e que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado. Precisamente porque Deus Todo-Poderoso veio e expressou muitos aspectos da verdade e realizou obra para julgar e purificar a humanidade. Cumprindo o plano de obra de Deus para purificar e salvar a humanidade nos últimos dias, vamos ver o que Deus Todo-Poderoso diz. Quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática. E assim, alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na era do reino. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Graças a Deus. Toda obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo, pela palavra, bem como o refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Sim. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso dos últimos dias expressa verdades e realiza sua obra de julgamento e purificação da humanidade, expressando todas as verdades necessárias para o homem alcançar a salvação. E revelando todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus para a humanidade. Por exemplo, o objetivo do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus, os princípios da obra de Deus, os segredos de sua obra de 3 estágios, o mistério e o significado de Deus tornando-se carne, como a humanidade se desenvolveu até hoje e o futuro destino da humanidade, a verdade da Bíblia e o significado dos nomes de Deus e assim por diante. São todos mistérios que a humanidade não pode entender. A palavra de Deus Todo-Poderoso expõe completamente a essência corrupta da humanidade e a raiz de sua corrupção. Assim, o homem tem conhecimento de sua fealdade corrupta, tal como a arrogância, o egoísmo e a natureza desprezível, em meio ao severo julgamento das palavras de Deus. Disse bem, com certeza. E o homem entende a verdade. Tem verdadeira compreensão do caráter justo de Deus e desenvolve um coração que reverencia a Deus. O caráter de sua vida mudou em diferentes graus. E aos poucos se afasta da situação depravada de pecar durante o dia e confessar-se à noite. Disse bem. Isso prova completamente que a obra de Deus Todo-Poderoso é o verdadeiro caminho. Amém. E que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade, o caminho e a vida. Cheio de autoridade e poder. Amém. E pode purificar e salvar o homem. Caso contrário, além de Deus, quem pode ajudar o homem a se libertar da escravidão do pecado? Graças ao Senhor. Além de Deus, quem pode revelar milhares de anos de mistérios ocultos? Com certeza. Sim. Parece que a palavra de Deus Todo-Poderoso contém a verdade. Não é de admirar que as pessoas se convençam. Tá certo. Sim. Só Deus é a verdade, o caminho e a vida. Só Deus pode conceder ao homem o caminho da vida eterna. Só aceitando as verdades expressas por Cristo dos últimos dias podemos ter a salvação eterna. Tá certo. Vamos ver de novo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Página 1459. Bien. Wefa?
Que tal vocês lerem a palavra Tá de Deus certo. juntos? Irmãs, seria bom lerem também. Obrigada. Vamos ler. Deus Todo-Poderoso diz: o próprio Deus é vida e é a verdade. E sua vida e verdade coexistem. Quem é incapaz de ganhar a verdade nunca ganhará vida. Sem a guia, o apoio e o suprimento de verdade, você ganhará apenas letras e doutrinas, além de morte. A vida de Deus está sempre presente, e a verdade e a vida dele coexistem. Se você não pode achar a fonte da verdade, não ganhará o alimento da vida. Se não pode conseguir o suprimento da vida, certamente não terá verdade alguma. E por consequência, para além de imaginações e concepções, a totalidade de seu corpo, nada será à exceção de carne, sua carne fétida. Saiba que as palavras dos livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser celebrados como se fossem a verdade. E as doutrinas do passado não podem servir como relato do que Deus diz atualmente. Só o que Deus expressa quando vem à Terra e vive entre os homens é verdade, vida, vontade de Deus e seu atual modo de operar. Ele falou muito bem. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para entrar às portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história jamais conseguirão ganhar vida, nem serão capazes de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos, em vez de água de vida que flui do trono. Aqueles não abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Hoje, Deus Todo-Poderoso também diz que tem a água de vida que flui do trono, o caminho da vida eterna. A fonte dessas palavras parece ser a mesma. Realmente parecem as palavras de Deus, a voz de Deus. Ninguém mais poderia dizer tais palavras. Graças a Deus. De fato, nós não sabemos sem ouvir, mas quando ouvimos é muito interessante. Os pastores e presbíteros fazem a Relâmpago do Oriente parecer muito ruim, mas na realidade não é assim. Essas palavras realmente contêm a verdade, elas são muito bem ditas. Melhor do que eles dizem. Se não as tivéssemos escutado aqui hoje, ainda estaríamos sem saber pelos pastores e presbíteros. Graças a Deus. Para mim também é a primeira vez que eu ouço a palavra de Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são muito práticas, bastante esclarecedoras. A pregação da Relâmpago do Oriente não é ruim. Temos que ouvir mais no futuro. Parece que realmente fomos enganados pelos pastores e presbíteros. Isso mesmo. Irmãos e irmãs, as palavras de Deus Todo-Poderoso são a salvação que Deus concede à humanidade nos últimos dias. É o único caminho da salvação de Deus para a humanidade nos últimos dias. As Escrituras dizem: o que vem de Deus aumentará, o que vem do homem diminuirá. Faz só 20 anos que Deus Todo-Poderoso começou sua obra. E apesar da feroz resistência e repressão do maligno Partido Comunista Chinês e de todo o mundo religioso, o Evangelho do Reino de Deus tem sido uma onda incontrolável. Ele não se espalhou apenas por toda a China continental, mas por muitos países pelo mundo. Agora, está expandindo de forma abrangente para todos os países. Cada vez mais pessoas desejam a aparição de Deus, e todas estão vindo para a casa de Deus Todo-Poderoso.
O fato de o evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso ter se espalhado por toda a humanidade, apesar de tanta repressão, é uma prova férrea da obra do Espírito Santo. Amém. Provando que o que vem de Deus aumentará. E confirmando para a humanidade Deus Todo-Poderoso e a segunda vinda do Senhor Jesus. A Relâmpago do Oriente é o verdadeiro caminho. É verdade. O que vem de Deus aumentará. O que vem do homem diminuirá. Sem a obra do Espírito Santo e sem a verdade, como a Relâmpago do Oriente poderia ter expandido tão rápido? Nos últimos dias, várias denominações se tornaram cada vez mais desoladas, enquanto a Relâmpago do Oriente tem prosperado cada vez mais. Deus Todo-Poderoso poderia mesmo ser a segunda vinda do Senhor? Sim, precisamos averiguar isso de modo apropriado. Se ele for de fato o retorno do Senhor, não nos tornaremos pessoas que resistem a Deus se não o aceitarmos? Graças ao Senhor. Vamos ler mais 2 passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos sim. Moradores, prestem atenção. Vocês devem denunciar imediatamente qualquer pessoa que esteja adorando a Deus em casa e participando de reuniões ilegais. Se evangelistas de fora forem descobertos na comunidade, eles devem ser detidos e enviados para a delegacia de polícia. Irmãos e irmãs, temos que guardar os livros. Se alguém descobrir pessoas que creem na Relâmpago do Oriente ou pregam a Relâmpago do Oriente, vocês devem denunciá-las imediatamente. Temos que nos apressar e ir embora. O que faremos? Irmã, fique calma. Estão avisando pelos alto-falantes porque nos viram quando entramos na comunidade. E alguém deve ter denunciado. Sair agora vai ser perigoso. O esquadrão de vigilância do bairro está andando pela comunidade. E vão abordar quem encontrarem. Se saírem agora, vão ser capturados e investigados pelo esquadrão de vigilância do bairro. Principalmente porque esses 2 irmãos não são daqui. Se descobrirem que são pregadores, serão capturados e presos. É melhor pensarmos em outra maneira. O que faremos? Vários estranhos foram vistos entrando na comunidade. Por favor, fiquem alertas. Temos que pensar num jeito rápido. Ficaremos em apuros se começarem a procurar de casa em casa. Exatamente. Pessoal, fiquem calmos. Deus é onipotente. Está tudo nas mãos de Deus. Se confiarmos em Deus, haverá um caminho. Onde tem a obra de Deus, tem a perturbação do Satanás. Esse maligno partido chinês faz coisas perversas que não são de Deus. É muito repugnante. Na China, você tem que viver com medo constante para crer no verdadeiro Deus e ser uma pessoa do bem. Esse país é muito sombrio. Irmãos e irmãs, como seguimos Deus, devemos suportar esse sofrimento. Nessa nação que vê Deus como um inimigo, qualquer um